Boa tarde a todos e a todas. Estaremos iniciando a palestra Mediação de Conflitos nas Escolas, da Diretoria Regional de Educação Pirituba-Jaraguá, com a palestrante Cristina Teles Assunção. Quero aproveitar esse momento também para agradecer a presença de todos e parabenizar, né, pela Semana do Educador, pelo Dia das Crianças, somos eternas crianças, e ler para vocês uma pequena frase. Escolher ser um professor é uma profissão. Aceitar o chamado para ser um educador é um desígnio. Segundo Paulo Freire, o educador eterniza em cada ser que educa. Então, parabéns a todos. Eu sei que vocês não foi fácil esse ano para nós, educadores, mas sobrevivemos com excelência. Então, só tenho a agradecer a todos pelo esforço, né? E parabéns mesmo, porque essa profissão é muito gratificante para nós. Eu deixo a palavra, então, com a Cristina Teles Assunção. Obrigada, Jo. Que palavras bonitas. Realmente uma semana especial para nós, educadores, mas principalmente para vocês que estão ali no dia a dia, né? Todo dia. Parabéns. Realmente esse foi um ano extremamente desafiador e que acho que nunca vi tanta ação criativa junta, né, Jo? Foram muitas ações criativas e parabéns a todos por isso. Realmente muito bacana. Bom, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a mediação de conflitos nas escolas, né? Até o presente momento, a gente já fez alguns encontros, eu não sei quem já participou de alguns dos nossos encontros, mas nestes encontros, a gente falou um pouquinho da função mediadora de todo educador, né? O fato da gente estar na escola, que é um lugar, é um palco, muito cheio, né, de situações conflitivas, porque a gente tem uma multiplicidade de relações dentro da escola, aluno, aluno, professor, professor, gestor, gestor, pais, professores, colaboradores, alunos, enfim, a gente tem uma gama muito rica e complexa de relacionamentos, então, com isso, a gente sabe que os conflitos acontecem nos relacionamentos, então a gente vai ter na escola um campo muito fértil para a ocorrência dos conflitos. E o que, de fato, a gente trouxe até agora foi essa função mediadora de todos os educadores, o quanto o fato da gente trabalhar com a convivência, o fato da gente conviver diariamente na escola, a gente tem que ter uma postura mediadora, uma postura de uma pessoa que cuida da comunicação, que cuida da empatia, enfim, a gente conversou muito sobre as ferramentas comunicacionais, algumas estratégias, algumas formas de lidar com as situações de conflito para todo e qualquer educador. E aí, então, nós estamos falando dessa base da pirâmide, no reafirmar as relações, em construir um senso de comunidade na escola, aonde a gente possa, de fato, cuidar da convivência saudável e colaborativa. Hoje, o que eu vou trazer é a mediação de conflitos quando já aconteceu uma situação de conflito. Quando você já teve uma situação de conflito entre duas ou mais pessoas, e é preciso, então, interceder no sentido de ajudá-los a resolver essa situação. E aí, então, a gente já está no meio da pirâmide, a gente já não está mais falando do reafirmar relações e construir um senso de comunidade, mas a gente está falando de reconectar relações que sofreram algum tipo de abalo, ruptura, e a gente, então, precisa ter algumas ações, como é o caso da mediação e dos círculos restaurativos, para reconectar essas relações. Então, hoje, a gente vai mudar um pouco o foco. Até então, a gente falou, como eu disse, né, da função mediadora de todos nós. Hoje nós vamos falar um pouco do mediador em si, quando o conflito já acontecer. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa é conceituar a mediação de conflitos reativa, que a gente fala, né, quando já se deu o conflito. Então, a mediação é um processo de cooperação para resolver um conflito onde um terceiro imparcial, no caso o mediador, ele é solicitado pelos envolvidos no conflito para ajudá-los a encontrar soluções mutuamente satisfatórias.
o mediador, ele pode ser solicitado por uma parte, por outra parte, pelas duas partes, ou por alguém da escola que viu a situação de conflito e acha que merece um encaminhamento para uma mediação. Então, o encaminhamento vai acontecer ou por uma solicitação das partes, ou por uma sugestão de qualquer outro membro da comunidade escolar que entenda que aquelas duas pessoas, ou mais, ou grupo, precisam de uma ajuda de um terceiro imparcial para resolver uma situação de conflito. De fato, nem sempre a gente consegue resolver. Eu estou em conflito, por exemplo, com a Jo. Muitas vezes, a Jo e eu conseguimos, entre nós, resolvemos a situação conflitiva. Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente não consegue resolver e precisa, então, da ajuda dessa terceira pessoa, que é o mediador. Então, quando a gente está falando, né, dessa ação da mediação, é super importante entender que a mediação é um processo decisório. Ou seja, aquelas duas partes estão em conflito e elas vão, de alguma maneira, tomar uma decisão a respeito do que é melhor fazer diante daquela situação, como é melhor lidar com aquela questão. E é um processo no qual uma pessoa que não está diretamente envolvida no conflito, é geralmente uma pessoa que recebeu uma capacitação. Eu acho que nas escolas vocês têm algumas pessoas da comissão de mediação que têm uma formação mais apropriada, mais específica para exercerem a função do mediador. E essas pessoas, então, elas são solicitadas, elas são chamadas para auxiliar no diálogo, para facilitar o processo decisório. Elas não decidem pelas partes. O mediador não é juiz. Então, o juiz diz, olha, vai ser feito isto, isto e isso. A função do mediador não é de julgar, não é de dizer, eu decido que vocês, não. No caso do mediador, ele vai ajudar as pessoas a se comunicarem para facilitar o processo decisório, que é das partes. São as partes que vão decidir, né? Elas têm um problema, elas vão desenvolver a solução com a qual elas possam viver dali para frente. E aí a gente, às vezes, pressupõe que o fato da gente lidar com crianças ou jovens faz com que a gente, enquanto adulto, tenha que ser o agente de decisão. Quando, na verdade, essas crianças e esses jovens, eles têm totais condições de, por si mesmo, né, buscarem, às vezes com a ajuda do mediador, às vezes diretamente, buscarem uma solução, uma decisão para o encaminhamento da questão. Então, independentemente da idade, é importante que a gente saiba saiba que as partes têm condições de chegar a uma decisão e respeite o poder de decisão das partes. Até mesmo por sermos educadores, às vezes a gente acha que a gente pode ensinar o melhor jeito de resolver, que a gente sabe qual a melhor forma de encaminhar a questão. No caso da mediação, é justamente o inverso disso. Nós não, enquanto mediadores, enquanto a pessoa que está facilitando o diálogo, nós não temos qualquer poder de decisão. E com bastante frequência nas escolas, quando ocorre um desentendimento mais sério entre os alunos, eles justamente são mandados para a coordenação, para a diretoria, ou mesmo numa situação de pátio, né, é chamado o inspetor de pátio, enfim, é sempre feita uma solicitação ou encaminhamento para um terceiro, mas não necessariamente um mediador, como, por exemplo, vamos dizer assim, a coordenadora, ela pode ter uma formação de mediador ou não. E nesse caso, tanto o mediador quanto a coordenadora, se o caso chega a elas, não são eles que decidem o que vai acontecer. Seja uma suspensão, seja um pedido de desculpas, na verdade, a gente tem que dividir aqui em dois grandes grupos, um entendimento de duas grandes questões. Uma é a coordenadora, diretor, o professor, qualquer, né, pessoa, colaborador que esteja na escola, ele tem sim a função de fazer valer as normas da escola, tá? Quanto a isso, eles têm essa função. Então, se alguma norma foi violada, eles vão precisar retomar essa questão e fazer valer a norma que foi violada. Isso é o cumprimento de normas.
que é diferente de decisão diante de uma situação de conflito. Às vezes as duas estão presentes ao mesmo tempo. A gente tanto tem que fazer uma suspensão, por exemplo, tá? Porque dentro das normas da escola é previsto isso, tá? Então, realmente, a gente tem que fazer um encaminhamento da norma, mas não necessariamente a norma resolve a questão em si. Ela pode fazer ou organizar uma ação, mas não necessariamente as partes estão sendo entendidas e atendidas com a norma. Então, vou dar um exemplo. O fato de um aluno ser suspenso e não frequentar a aula nos próximos 2 dias, por exemplo, ela é uma norma que foi cumprida, mas vamos dizer que foi uma agressão física, tá? Aquele que se sentiu agredido, aquele que foi agredido fisicamente, ele não necessariamente teve as suas necessidades atendidas pelo fato da pessoa ter sido suspensa. Talvez ele tivesse uma necessidade de uma reparação de algum dano que ele viveu, alguma situação delicada, alguma situação complexa que ele gostaria de ver resolvida. Ou aquilo que está na raiz da questão, aquilo que originou o conflito, não necessariamente a suspensão vai resolver. Então, aí sim, o processo da mediação é indicado. O processo da mediação simplesmente vai entrar para trabalhar não só com as necessidades desatendidas, como também no encaminhamento de um bem-estar futuro. Então, a gente precisa entender que o fato das pessoas envolvidas no conflito serem aquelas que vão decidir o encaminhamento pelo conflito, isso não elimina a necessidade da norma. E da mesma maneira, tá, a norma escolar não atende necessariamente a todas as necessidades, a todas as questões a serem cuidadas pelas partes em conflito. Então, a gente não pode entender uma coisa pela outra e aplicar uma no lugar da outra. A gente tem que aplicar a norma quando se faz, é importante aplicar a norma, e a gente tem que buscar encaminhar o caso e tomar decisões para a reparação de danos, para o entendimento do que está na raiz do conflito, para uma melhor condição de convivência futuro, quando for necessário. A mediação vai estar a serviço desse atendimento de necessidade, ela vai estar a serviço dessa decisão que vai encaminhar um bem-estar futuro, diferente da norma. Pode até ser similar, mas não necessariamente as coisas são aplicáveis, né, para as mesmas funções. Eu vou até perguntar se ficou claro isso, porque isso é muito importante. Alguém poderia, por favor, colocar no chat se ficou claro. Vocês querem que eu me aprofunde um pouco mais sobre isso, tá? Aqui, acho que a Márcia coloca, boa tarde, vocês não estão liberando acesso para os professores entrarem, ninguém poderia ser liberado, já tem um limite de 250, tá? Jô, você dá uma cuidadinha nessa parte do acesso? Ok, Laís. Não, ele não está permitindo mesmo, eu não sei o que está acontecendo. A gente está com 100, né? 100, já não era para estar acontecendo isso. Uhum. Você quer tentar abrir alguma coisa? Quer que eu aguarde ou posso seguir? Pode seguir. Então, se ficou claro, eu vou seguir. E vamos lá. Acho que quem já fez algum tipo de curso de mediação já ouviu a clássica história da laranja. Vamos lá contar a história da laranja para a gente entender um pouco o que a gente está falando quando a mediação, a gente fala assim, a mediação busca atender às necessidades desatendidas que geram conflitos, né? Então, vamos lá. Vou ler para vocês. Quero uma laranja, dizem ao mesmo tempo. Acontece que só resta uma única laranja na quitanda. O que fazer? A quitandeira propõe dividir a laranja ao meio. Não, reagem imediatamente Dona Clara e Dona Nina, muito nervosas. As duas queriam a laranja inteira. Vou, antes de continuar, fazer uma pausa e dizer, geralmente a situação de conflito, ela acontece quando dois desejos, duas vontades não podem ser mutuamente satisfeitas. Se tem uma laranja só e as duas querem uma laranja inteira,
você não tem como satisfazer mutuamente as duas. Então, aí a gente tem uma situação de conflito. Neste momento, a quitandeira pergunta, mas por quê? Por que vocês precisam de uma laranja inteira? Porque vou fazer um bolo e preciso de toda a casca, diz a primeira. Porque preciso do suco da laranja inteira, diz a segunda. A pergunta da quitandeira possibilitou o diálogo. Dona Nina e Dona Clara tiveram a oportunidade de expor quais eram suas necessidades e de se ouvir, o que tornou possível encontrar as estratégias que permitissem atendê-las. O conflito estava resolvido. Quando o conflito chega para a gente, no caso do mediador, em geral, a gente vê as pessoas muito firmes nas suas posições. Quais eram as posições aqui? Quero uma laranja inteira. Se a gente permanece, né, na posição, ou seja, eu quero uma laranja, eu quero uma laranja, eu quero uma laranja, eu quero uma laranja, a gente não avança, a gente não evolui. A gente precisa ir em busca das necessidades desatendidas para que a gente possa, então, dar encaminhamento, dar seguimento ao conflito, à resolução do conflito, no caso. E justamente o que se busca fazer é ir atrás das necessidades, é entender as necessidades, tá? Na verdade, a gente parte da posição, que era eu quero uma laranja e a outra eu quero uma laranja. A gente vai para o interesse. Interesse era, uma quer a casca, a outra quer o suco. E aí a gente segue para as necessidades. Eu quero fazer um bolo e eu quero fazer um suco. Então, ou fazer um doce. Então, quando a gente consegue sair das posições, passar para o interesse e chegar até as necessidades, isso é o que o diálogo, o que o mediador vai procurar fazer através do diálogo, tirar as partes da posição, levá-las ao interesse para chegar ao atendimento de necessidades. Essa é a função do mediador. Quando o mediador consegue fazer este caminho, ele está, através do diálogo, ele está auxiliando as partes a buscarem uma solução para a sua questão e agora mutuamente realizáveis. Lembra que antes não havia como realizar mutuamente? Agora tem. E aí, então, as partes buscaram, né, encontraram, construíram o encaminhamento para a sua questão. Por isso que a gente sempre usa esse clássico exemplo da laranja, porque ele é muito didático para a gente entender o que, de fato, o mediador precisa auxiliar as partes. Né? Quando a gente pergunta, muitas vezes, o que aconteceu? Quem foi? A gente fica nas posições. Essas duas perguntas, às vezes, elas nos auxiliam a entender o que ocorreu, mas não nos ajudam, de fato, a avançar para os interesses e as necessidades a serem atendidas. Por isso que a gente precisa, no caso da mediação, ter um treinamento, ter uma formação para que a gente... um link aí. Para que a gente consiga seguir em frente. Rápido. Ou ajudar as partes a seguir em frente, melhor dizer. Então, no caso da mediação, a gente diz que ela está pautada no protagonismo e poder de decisão das partes, certo? Então, estas partes é que vão, de fato, encaminhar a decisão. O que o mediador vai fazer é ajudá-las a dialogar para ir nessa direção, nesse sentido. Da mesma forma, de forma análoga, quando a gente pensa na mediação educacional, a gente vê como foco a capacitação da escola como um todo, para que ela seja responsável pela resolução dos seus próprios conflitos. Aí, eu estou falando da função mediadora. Todo o educador tem uma função na sua escola de promover a melhor convivência, de promover algumas resoluções de conflito. Porém, quando os conflitos já aconteceram, e às vezes é necessária a presença do mediador, ele daí sim vai realmente promover o diálogo para a resolução dos conflitos por meio das partes envolvidas. E quando a gente fala em capacitação, a gente tem a ideia de que quem é capacitado é um professor ou um gestor. Pode ser um professor, pode ser um gestor,
podem ser alunos, podem ser funcionários, pais voluntários, qualquer integrante da comunidade escolar, qualquer um pode ser capacitado, pode ser formado a atuar como mediador de conflito dentro da escola. Mas para isso é preciso, de fato, uma formação. Num próximo encontro, eu vou falar para vocês sobre a mediação de pares, que é justamente quando a gente capacita os alunos para eles lidarem com as questões dos próprios alunos. Eu já falo mas eu vou dedicar um encontro só à mediação de pares, porque é algo muito interessante. Então, o que ocorre na escola, que muitas vezes a função mediadora acaba sendo assumida por alguns integrantes da comunidade. Você tem Google Meet? Mesmo que eles não consigam... Vou enviar para você para fazer um teste, tá? Eu só vou pedir um minutinho para cuidarem do microfone, por favor. E o que ocorre é que algumas pessoas acabam sendo mediadoras na escola, porque os conflitos acontecem. Entra nele, no link que eu te mandei. Elas não consigam... como é que eu posso te dizer? Elas fazem a mediação, embora elas não tenham recebido desenvolvimento para isso, embora elas não tenham recebido a formação para isso. A formação é ali, no dia a dia, é na vida, ou seja, no dia a dia escolar, eu lido com um conflito o tempo todo e eu acabo aprendendo a lidar. E isto é real, a gente sabe quanto vocês acabam tendo que no dia a dia de vocês exercer uma função mediadora, mesmo que o conflito já ocorreu, vocês precisam mediar a situação, sem ter tido, né, uma formação teórica para isso, mas tiveram a formação prática da vida ali da escola. E a questão é que, não necessariamente, a pessoa que está ali e que desenvolveu essa habilidade ao longo do seu trabalho, ao longo do dia a dia, não necessariamente essa pessoa tem a neutralidade, tem a imparcialidade que a função do mediador demanda. Para que o mediador possa realmente auxiliar as partes a chegarem a uma decisão por si, ele precisa, sim, ter essa postura de imparcialidade e neutralidade. A gente vai falar mais disso ao final do nosso encontro de hoje. Mas, como vocês têm a demanda e têm que resolver, às vezes vocês têm que resolver situações ou ajudar partes a resolverem situações e vocês mesmos estão, de alguma maneira, envolvidas nessa questão, seja direta ou seja indiretamente envolvidas. E outra questão é que a gente já conversou anteriormente sobre a importância da escuta, né? Eu acho que falamos um encontro todo sobre ferramentas de comunicação, o quanto elas são importantes para lidar com situações de convivência e de conflito. E, no caso, muitas vezes, as pessoas que são obrigadas no dia a dia, né, a lidar com situações de conflito, elas não têm desenvolvido esse treino da escuta 100% presente, da escuta ativa, realmente, né, dessas perguntas reflexivas, coisas que a gente aprende numa formação de mediação. Infelizmente, a gente tem que lidar com os recursos que a gente tem ali, naquela hora, que não necessariamente são efetivos ou suficientes para aquilo que a questão demanda. Eu sei que a gente acaba se virando, né? Mas bom seria se a gente pudesse ter pessoas capacitadas para que realmente essas pessoas tivessem condições de auxiliar com propriedade, com bagagem. Isso ficaria muito melhor para todos, até mesmo para quem acaba exercendo a função do mediador sem ter a formação, e também para as partes, claro. Então, na escola, a gente fala em 3 tipos de mediação, tá? A mediação formal, a mediação informal e a mediação de pares. Eu vou falar sobre cada um deles agora. Primeiramente, vou falar da mediação formal, tá? Então, a mediação formal, assim como as demais mediações, tem princípios norteadores, princípios que norteiam todo o processo de mediação. O primeiro, que eu fiquei agora, toda essa parte inicial da nossa conversa mencionando, é justamente a autodeterminação das partes. Cada um que está envolvido no conflito é que é a melhor pessoa a resolver, a decidir
a participar do processo decisório para a resolução. Isto é a autodeterminação das partes. Outro princípio norteador é a questão da confidencialidade do sigilo. Um processo de mediação, ele é sempre confidencial e sigiloso. Se as partes entenderem que elas podem divulgar, compartilhar o que foi vivido no processo de mediação, ok. Mas isso porque as partes juntas decidiram compartilhar. Caso contrário, isto é sigiloso. O que muitas vezes não é sigiloso é o acordo que se chega ao final do processo de mediação. Ou seja, o que aconteceu durante o processo de mediação entre partes e mediador é sigiloso, ao final eles constroem um acordo, e este acordo, sim, é compartilhado. Mas também é importante que as partes concordem em compartilhar o acordo, ou que partes do acordo podem ser compartilhadas. Geralmente, esse acordo é encaminhado para a direção da escola, para um coordenador, enfim, alguém responsável. Mas, né, não necessariamente todo o processo é enviado, apenas o acordo, ok? Outro princípio é do empoderamento, ou seja, que as pessoas, a partir de seus recursos, possam buscar soluções para suas questões, isso é o empoderamento. A partir de recursos próprios, elas vão desenvolver, e também com o auxílio do mediador, é claro, vão desenvolver soluções mutuamente satisfatórias. Outro princípio fundamental é o equilíbrio de poder. Quando a gente está diante de um processo de mediação, qualquer pessoa que se coloque, ela vai ter um igual poder de voz da outra. Se for um conflito, por exemplo, entre aluno e professor, no processo de mediação, o que o aluno diz tem o mesmo peso, a mesma equivalência do que o professor diz. Se for uma questão entre o professor e um gestor, na mediação, aquilo que o professor coloca tem o mesmo poder, está em equilíbrio com aquilo que o gestor fala. Ou seja, a gente fala que dentro da mediação são todos iguais, todos têm direito à vez e voz, e há uma equivalência, um equilíbrio de poder. Então, não é porque eu, que sou gestora, tenho uma opinião e quero dar um encaminhamento, e você, que é professor, tem uma outra opinião, que por eu ser gestora vai valer a minha opinião e a sua não. Ao contrário, a gente vai precisar construir algo que seja mutuamente satisfatório para os dois e que ambos possam ter vez e voz para chegar a esse satisfatório. Da mesma forma, é um equilíbrio de poder. Outro exercício importante dentro da função mediadora, que muitas vezes a gente, como um mediador que não tem formação, acaba dando, às vezes, um pouco mais de peso para uma pessoa que tem um poder, ou está mais hierarquizado, acima hierarquicamente, do que quem está abaixo hierarquicamente. Na mediação, essa hierarquia não ocorre. Nós somos todos horizontais. A questão do reconhecimento, esse é um outro princípio fundamental, que é reconhecer o ponto de vista do outro, a necessidade do outro. Lá, a Dona Nina e a Dona Clara conseguiram reconhecer que as duas precisavam da laranja e para que cada uma precisava da laranja. Então, não foi algo que uma disse, mas eu preciso mais da laranja do que você. Não, foi um reconhecimento de que todos têm necessidades, todos têm interesses e necessidades, e que a gente precisa atender a tudo isso. Outro princípio fundamental é a voluntariedade das partes, ou seja, só participa da mediação quem assim o desejar. Ninguém é obrigado a participar de um processo de mediação. Todos são convidados a participar de um processo de mediação e aceitam ou não. Aí você diz, mas e se um aceitar o outro não? Não tem o processo? Não tem o processo. É uma pena, mas não tem o processo, tá? No caso da mediação, a gente precisa da voluntariedade ou da disponibilidade de ambas as partes, ou se tiverem mais de duas partes, de todas as partes envolvidas. Algumas pessoas falam, mas é uma pena, um quer resolver, o outro não quer.
realmente é uma pena, mas é um princípio que não tem como a gente não respeitar. É sempre fundamental respeitar que ambos estejam ali por livre e espontânea vontade. E, por fim, como eu vou falar depois, a gente tem o princípio da imparcialidade e da neutralidade. Por que a gente vai falar depois? Porque a gente é imparcial, a gente é neutro enquanto mediador, mas a gente não é uma tábua branca, né, gente? A gente a gente tem vivências, a gente tem emoções, a gente tem experiências anteriores. Alguém que fala algo, isso às vezes impacta nós. Aí você diz, então você não pode sentir. Não, a gente não escolhe o que a gente sente. A gente escolhe o que a gente faz com aquilo que a gente sente. Mas às vezes eu fico nervosa no processo de mediação, enquanto mediador, como eu lido com o meu nervoso, como eu faço, tenho ações para não influenciar a partir do meu nervoso no processo de mediação. Tá? Então, não é dizer que a gente não tem sentimentos e pensamentos enquanto a gente é um mediador. Sim, a gente tem. Porém, a gente lida com isso de forma a não deixar isso passar ou a influenciar a tomada de decisão das partes. Ficaram claros os princípios e valores, gente? Desculpa, os princípios norteadores da mediação? Ou tem alguma dúvida, alguma coisa que merece maior aprofundamento? Por favor, coloquem no chat ou mesmo abram o microfone caso vocês tenham alguma questão. Bom, a Rosane disse que sim. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida dos princípios. Acho que não. E quando a gente está falando, então, na mediação formal, até agora a gente está falando da mediação formal, a gente está considerando que ela segue algumas etapas, tá? Não é uma conversa aleatória, não é simplesmente chegar, sentar e conversar. Ela tem que seguir algumas etapas. A primeira etapa é justamente a criação de um contexto de colaboração. A gente vai criar um contexto propício para o diálogo. A gente vai criar um contexto onde cada um vai... primeiro a gente vai decidir quem vai participar, né? As partes vão dizer, eu acho que essa pessoa deveria participar, essa outra. Então, primeiro é o quem. Quem é que vai participar? São as partes que decidem isso. Depois a gente vai decidir quando fazer, aí o mediador participa, porque realmente ele tem que estar presente, onde será, e aonde cada um vai poder começar a ouvir o outro. Para isso, a gente pede que um fale e o outro escute sem interromper. Depois o outro fale e aquele que falou anteriormente escute sem interromper. A gente procura no processo de mediação, nesta etapa, fazer com que cada um fale a sua vez, tá? Somente depois é que eles vão começar a interagir no diálogo, mas nessa primeira etapa eles ainda vão falar com o mediador e a escuta do outro. Eu estou falando para o mediador, mas o outro está escutando, tá? Bom, a segunda etapa é justamente o relato de histórias. Relato de histórias onde cada um vai contar, sob a sua perspectiva, a história do conflito. O que aconteceu e por que deste conflito. Então, quando a gente fala do relato das histórias, é um momento muito importante, porque cada um vai contar a história a partir do seu ponto de vista. E, em geral, existem diferenças, porque cada um tem um ponto de vista diferente. Então, exemplo simples, ao sair do encontro de hoje, encontro formativo de hoje, cada um de vocês vai relatar esse encontro de uma forma diferente. Uma vai relatar uma parte que lhe chamou mais atenção, a outra vai dizer que foi muito rápido, a outra vai dizer que tem um tema que ela já conhecia, que para ela não foi grande coisa. Enfim, cada um vai trazer o seu relato e a sua perspectiva. E nesse momento é super importante que você aprenda, que você se abra para ouvir a posição do outro. Por enquanto, a posição, depois a necessidade.
Aqui também cada um está falando a sua vez, não existe um debate. Nós passamos, então, para a terceira etapa, onde a gente vai fazer a construção da agenda. A construção da agenda nada mais é do que levantar quais os itens que eu quero que sejam resolvidos. Então, a gente vai listar juntos quais são os itens que a gente acha importante resolver. Aí a gente já começa a trabalhar junto, porque eu acho que a gente tem que resolver o problema dos lugares na sala de aula. Você não pode sentar do meu lado, eu não quero que você fique pulando e fazendo bagunça, então esse é um ponto que eu quero resolver. Aí o outro diz, mas eu quero resolver de sentar na frente porque eu não enxergo. E assim, cada um vai listando os problemas que quer resolver para solucionar, para tomar uma decisão. E também quais são as opções de solução. A gente não só lista o que a gente quer resolver, mas como a gente acredita que é possível resolver. As duas coisas, então, precisam ser trabalhadas. E na etapa 4, aí sim a gente negociou, a gente vai conversar sobre todas essas soluções possíveis, nós vamos ver quais que realmente atendem às necessidades de todos, e aí sim vamos fazer a redação do acordo entre nós. E esse registro dos acordos, que muitas vezes é socializado com a escola. De novo, vou reforçar, é preciso que as partes estejam de acordo que estejam de acordo que o acordo seja compartilhado, ok? Então, falamos da mediação formal. Agora a gente vai falar da mediação informal. Nem sempre as coisas que acontecem numa situação, na escola, num conflito escolar, qualquer, tá? Nem sempre você tem a necessidade, nem sempre é preciso fazer todo esse processo de etapas, marcar um horário, chamar as partes. Vou dar um exemplo, uma briga que acontece ali na fila da cantina, tá? Uma briga que acontece no jogo de futebol. Não necessariamente você precisa seguir com todas essas etapas para dar o encaminhamento, para que as partes possam resolver como elas querem lidar com aquela situação. Aí a gente fala da mediação informal. A mediação informal é aquela em que você vai lidar com a situação, as partes entraram num conflito, você como mediador vai conversar ali naquele momento mesmo, às vezes num lugar mais reservado, às vezes naquele lugar, vai tentar resolver a situação, ou seja, promover um diálogo que eles decidam como eles querem resolver aquela questão. A mediação informal, então, ela não é que ela pula, mas ela abrevia algumas etapas. Porém, ela continua com os mesmos princípios. Abreviar etapas não é esquecer dos princípios da mediação e, portanto, não é resolver pelo outro. Resolver pelo outro, exemplo típico, é a gente chegar e falar, bom, então tá, agora pede desculpa um pro outro e continua o jogo de futebol. Resolvendo pelo outro. Certo? Não foram eles que resolveram, não foram as partes que resolveram. De repente, a resolução que eles querem é, em vez de um jogar em cada time, jogam os dois no mesmo time. De repente, a resolução que eles querem é um sai um pouco, fica lá, não aguento mais, quero sair e volto depois do outro tempo. Eu estou inventando, gente, eu estou inventando qualquer coisa. É só para que a gente entenda que ser informal não é decidir pelo outro, ok? E como eu mencionei, o terceiro tipo de mediação é a mediação de pares, aonde existe um grupo de alunos que recebe uma capacitação numa escola, tá? Para atuarem como mediadores de pares, ou seja, em situações de conflitos entre alunos. Os alunos são dois alunos em geral, eles estão juntos, nunca um aluno sozinho. Os dois são mediadores e vão auxiliar na resolução de uma questão, ou seja, num diálogo entre duas partes envolvidas num conflito. Porém, nunca vai acontecer de dois mediadores jovens mediarem um conflito de um professor com o pai, de um professor com o aluno. A mediação de pares é exclusiva para os alunos, é entre alunos.
Mas então fica um tanto limitado. Não. As escolas que têm a mediação de pares é uma ação muito potente, muito poderosa, muito efetiva e realmente traz muito bons resultados. E hoje ela está presente no mundo inteiro. Tá? Então, realmente vale a pena, também quando possível, não é toda escola que isso é possível, capacitar alunos para que eles lidem com as situações dos seus pares. Nós vamos ter um encontro depois, onde eu só vou falar de mediação de pares. Hoje eu só vou dar esse breve exemplo, né, do que é a mediação de pares. Então, vamos lá, vamos pensar um pouco na função, no papel do mediador. Qual, de fato, é a função do mediador? O mediador, ele ajuda um grupo de pessoas para que elas definam seus objetivos comuns e o mediador acompanha para que as pessoas desse grupo, 2 ou mais, para que eles realmente consigam alcançar sem tomar partido na decisão. Lembra que eu falei da construção da agenda? Que era importante eles definirem os objetivos? Aqui, então, essa é uma das funções do mediador. É ajudar as partes a definirem o que elas querem ver resolvido. E também mantê-las, que é o último, assegurar as pessoas que permaneçam no foco das questões. Ou seja, elas vão construir uma agenda com seus objetivos, o mediador vai promover o diálogo para que isso aconteça, e também vai ajudar elas a se manterem no foco das questões e metas com as quais se comprometeram, para que realmente eles cheguem ao resultado almejado, que é uma construção de um acordo, ou de uma mudança de convivência, ou da resolução de uma questão, ou seja, que eles não se desviem do foco original ao qual eles se reuniram. E, lógico, que é função do mediador garantir uma comunicação respeitosa e civilizada. Sempre, esse é um dos pontos iniciais que o mediador fala, logo no início, quando ele conta para as partes como é o processo de mediação. Antes de começar a mediação, o mediador vai contar como funciona a mediação para as partes. E aí ele também vai falar da importância de se garantir uma comunicação respeitosa e civilizada. O mediador também ajuda o grupo a chegar num consenso, porque é preciso que todos tenham as suas necessidades atendidas, ele precisa estar atento a isso, ou seja, que não estejam atendendo apenas a necessidade de um ou de outro, mas de todos, e ele contribui com as suas habilidades para criar organizações mais flexíveis, mais criativas, adaptáveis, resilientes, nas quais as pessoas são valorizadas e não vistas como um problema. Essa é uma questão super importante, gente. A gente, em mediação, usa muito a expressão. A gente precisa separar, aliás, é um dos princípios da mediação de Haber, separar a pessoa do problema, tá? Quando a gente fala em separar a pessoa do problema, não é tão simples quanto parece, porque, em geral, a gente associa a pessoa ao problema. Então, eu já dei esse exemplo, vou dar de novo, que é bem fácil de entender. Se eu sou a Cristina pichadora, eu não tenho saída. Eu sou a Cristina que, né, tenho esse rótulo, eu tenho esse perfil, eu vou continuar sendo vista assim. Agora, se eu sou a Cristina que pichou o muro da escola, eu tenho condições de realizar ações de reparação a esse dano que eu causei. Se eu bati na minha amiga, eu sou a Cristina agressiva, ou eu sou a Cristina que perdi o controle e agrediu uma colega. Se a gente percebe, né, que a pessoa não é o problema, mas a ação que ela teve gerou um problema, a gente consegue construir ações reparadoras e, portanto, que minimizem a situação de conflito ou construam um consenso e um acordo, tá? É um princípio fundamental. A gente tem alguns alunos que a gente já olha para esses alunos como os alunos problema, os alunos que causam confusão, e a gente já começa a conversar com eles nesse tom. De novo, você aqui,
Nossa, não acredito que de novo você fez isso. São coisas que a gente já, de alguma forma, rotula ou postula para aquele jovem ou para aquela criança pequena, não importa, você mordeu de novo, né? E com isso a gente acaba, de alguma maneira, não criando a possibilidade, né? A gente fica na posição, lembra que eu falei? A gente não cria a possibilidade de avançar para os interesses e chegar nas necessidades. Então, esse é um cuidado que o mediador precisa ter, muito, muito, muito importante. Muito importante. Agora, eu queria combinar o seguinte com vocês. Eu vou passar 2 vídeos para vocês, tá? Eu vou explicar. Eu vou passar 2 vídeos e depois a gente vai conversar. Aí eu vou abrir para vocês, para a gente interagir. A gente vai conversar sobre 3 perguntas. Eu vou pôr uma pergunta de cada vez. Os 2 vídeos que eu vou passar para vocês são a mesma música, orquestrada tocada por orquestras diferentes. Um vídeo, a música mesma é o Tico Tico no Fubá. Todos conhecem a música do Tico Tico no Fubá. Uma orquestra é a Orquestra Sinfônica de Berlim, conduzida pelo Barenboim, um grande maestro, super irreverente, apesar de, né, ter todo aquele formato alemão. Vocês vão observar a música tocada pela Orquestra Sinfônica de Berlim. E depois vocês vão escutar a mesma música, o Tico Tico no Fubá, tocado pela Orquestra Jovem da Bahia. E eu gostaria que vocês ficassem atentos aos 2 vídeos, porque daí a gente vai falar sobre a questão, como eu disse, da neutralidade, da imparcialidade, tá? Então, eu queria que vocês ficassem bem atentos a como vocês percebem nuances, detalhes entre um vídeo e o outro, ok? Eu só preciso de um minutinho, porque eu preciso parar de compartilhar, desligar um microfone, ligar o outro, só um minuto que já a gente consegue. Espera aí. Vocês estão escutando? Vocês escutam? Sim. Sim.
primeiro, ok? Deixa eu ver em qual que tá agora, peraí. Vamos ao segundo agora.
Desculpa, vocês me ouvem? Sim, Cris, ouvimos sim. Ok, então vamos seguir. Primeiro eu quero contar para vocês aonde eu assisti esses vídeos. Muitos anos eu dou aula no Rio de Janeiro, num curso de mediação, e antes da minha aula tinha um professor que ele é maestro, né? E a aula dele era justamente sobre a sensibilidade do mediador, aonde ele passava uma série de vídeos e a gente ia vendo conforme, fazendo uma analogia, que a gente já vai fazer, entre o mediador e o maestro, no caso. Então, a primeira coisa que eu vi aqui, alguns disseram, eu gosto mais do primeiro, eu gosto mais do segundo, enfim. Mas eu queria que vocês pensassem como os dois vídeos nos ajudam a pensar sobre a sensibilidade do mediador, tá? Ou mesmo a sensibilidade de um professor dentro da sala de aula, dentro de um coordenador na escola, ou gestor, ou diretor, enfim. Vamos parar para pensar. O maestro ali imprimiu um modo de orquestra o Barenboim, e o outro imprimiu um outro modo de orquestra. Queria ver, por favor, 2 ou 3 pessoas que abram o microfone para a gente conversar como que esses 2 vídeos nos ajudam a pensar sobre a sensibilidade do mediador ou do educador. Quem pode colaborar? Gente, aqui a ideia é a gente poder compartilhar, a gente poder aprender. Todo aquele que abrir o microfone é para auxiliar no aprendizado. E eu agradeço muito se puder contribuir para a gente poder agora discutir um pouquinho a questão da sensibilidade do mediador. O quanto a neutralidade é possível ou não. Quem poderia abrir o microfone para participar? Não me deixem sozinha, por favor. Então, Cris, vou falar um pouquinho. Lisete. Então, eu senti assim, não a energia... Será que o seu microfone está ligado? Tá, acho que eu vou pôr o vídeo, então. Eu senti a diferença aí foi na energia, né? Só um minuto, que eu acho que desliguei aqui. Desculpa. Tá. Pronto? Quando der, você vai me ouvir. Pode falar que agora eu posso te ouvir. Desculpe, viu? Eu percebo assim, né, que o maestro depende da energia com que ele coloca na batuta, lá na maneira como ele conduz a orquestra, os dois têm energias diferentes, né? Porque eu acho que cada um sente a música de um jeito diferente. Eu gosto mais da orquestra juvenil, porque ela põe mais energia, né? É muito mais do que nós, é um ritmo que, para nós, né? Mesmo na hora que o tico-tico faz barulhinho lá, tinha diferença, né? De energia, de resposta da orquestra como um todo. Então, eu acho que quando a gente vai fazer uma mediação, a maneira como você conduz a sua orquestra vai fazer a diferença, né? Ou nós vamos ter uma solução rápida, todo mundo participando, todo mundo entrando de cabeça naquele som, ou dando tudo de si para poder dar o seu melhor, né? Eu acho que as duas fizeram isso, só que a da Alemanha, né? O Baden-Powell, que você falou, né? Ele é mais, a gente vê que por mais que ele seja uma pessoa que quer mostrar aquela energia, ele é mais contido, né? E o nosso, né, aqui do Brasil, já escancara logo, né? E tem os atabaques, outro tipo de som que é uma energia mais nossa, né? Eu percebo quando eu vou fazer uma mediação, a maneira como eu entro nessa mediação, como eu vou conversar com as partes, faz muita diferença, né? Porque as pessoas que estão ali
se elas vão ficar receptivas ou não, porque claro que quando você vai para uma mediação, você já sabe mais ou menos o que aconteceu, você sabe que teve pontos que alguns tinham razão e o outro não, e o outro também poderia ter as suas razões. A gente percebe isso quando é professor e aluno. Professor, eu não gosto de conversar com ele, mediar o conflito, no dia que ele tem o conflito, porque ele está no calor da emoção, né? Os pais também é a mesma coisa, os próprios alunos. Então, normalmente, a gente conversa com os dois, chama, na escola é assim, né? Quando é uma coisa mais séria, chama os pais, conversa com os pais e manda para casa. No outro dia, aí nós nos reunimos para conversar. Então, essa é uma estratégia que você usa. Isso, é uma estratégia que o mediador pode usar mais atabaques ou pode usar mais violinos, e aí a gente depende da família, depende do aluno, depende do grupo que está envolvido, porque às vezes aqueles dois até tentam uma solução, mas o grupo incita para um embate mais de força. Então, eu acho que a maneira como você conduz as partes vai dar um resultado diferente, né? E assim, eu sempre ponho para... Agora a gente tem o grupo, né? Mas quando era informal, eu sempre trazia para o grupo pessoas que eu sabia que sabiam ouvir, né? Sabiam também que queriam que o melhor acontecesse, porque normalmente uma das partes é a cabeça do outro, não é? É assim que funciona. A escuta é um instrumento que não pode faltar nessa orquestra. Então, eu acho que depende muito da energia que você impõe, né? Da maneira que você vai conduzir, né? Que você vai conduzir a sua orquestra no momento, todas as pessoas envolvidas, inclusive quem vai mediar, né? Claro, claro. Então, eu acho que eu senti, assim, essa diferença de energia, né? Dos dois, e a resposta, né? Obrigada. Vamos ouvir a Rosane? Rosane, você gostaria de colocar? Não, eu concordo com ela, porque foi apresentada a mesma música, só que cada uma com o seu jeito diferente. A primeira foi mais formal, a segunda foi informal. E a mesma música, as pessoas têm reações diferentes, né? A segunda foi muito mais alegre, mais emotiva, e a primeira não. Você até se comporta de uma maneira mais assim, de ouvir, de introspecção, né? Vamos assim dizer. E na segunda, não, você começa até a se balançar assim na cadeira. Né? Mas isso conta para a gente o quanto o mediador, ele pode ser neutro, ele tem uma imparcialidade, mas ele tem o seu jeito de conduzir. Sim. E o seu jeito de conduzir vai interferir. E a gente precisa ter consciência do nosso jeito. O mediador precisa se perceber, porque ele precisa saber que o jeito dele vai, de alguma forma, mudar a condução do processo de mediação. Não é que vai ser bom ou ruim, não é que vai ser melhor ou pior, mas conforme o meu jeito, eu vou conduzir de uma maneira diferente. E eu preciso ter consciência disso para manter a minha imparcialidade, ainda que eu saiba que eu estou influenciando. Não é diferente com o professor, né, Rosane? Se a gente pensar, Lisete também. O professor em sala de aula, um vai dar aula de uma maneira e o outro vai dar aula de outra maneira. Você vai dizer, mas uma aula é melhor que a outra. Não, não é essa questão de ser melhor ou pior. É a questão da gente saber qual é o nosso modo para que a gente use isso a nosso favor. Faz sentido isso para vocês, quando eu coloco dessa forma? Sim. Uhum. Porque às vezes a gente acha que tem que performar de um determinado jeito. Não necessariamente. A gente precisa saber qual é o nosso jeito e como a gente contribui com este jeito, que faz sentido desta forma para nós, tá? Deixa eu ver que aqui tem uma colocação, pensando... Ui, peraí que eu perdi. Pensando no contexto sobre a sonoridade em questão, a situação da mediação precisa de uma apreciação de toda a imagem
e a situação sem fazer recortes, jamais deixando de lado os detalhes. E sendo uma situação de alto ápice de furor ou não, o mediador deve se manter distanciado desse clima para avaliar a sua intervenção. Sem sombra de dúvida, e é isso que eu falo quando a gente está mencionando a importância do autoconhecimento. O quanto é importante o mediador se conhecer para que ele possa conduzir o processo de forma... ter o processo, né, bem cuidado, bem garantir o sucesso do processo. Como a Lisete mencionou, talvez para algumas famílias, alguns pais, é melhor voltar no dia seguinte, talvez para algum professor é melhor não lidar com a situação naquele momento. Essa é a sensibilidade do mediador que a gente precisa ter muito, muito claro, tá? Nós também, na escola, diante dos conflitos e diante dessas situações, a gente sempre pede que tenha mais alguém junto, porque às vezes você não tem como reunir a comissão, mas nos períodos todos tem alguém da comissão. Então, para ter mais alguém para conversar, porque só entre as duas, os dois e mais uma pessoa, às vezes é pouco, né, para mediar. Então, a gente sempre pede que tenha mais alguém junto, né? Sim. Trabalhar em comediação, é muito bom. É muito Isso. bom. Uhum. Ótimo. Vou passar para a segunda pergunta. Quem gostaria de contribuir? Que pontos comuns você vê entre o mediador e o maestro? Quem gostaria de contribuir? Os pontos comuns entre o mediador e o maestro. Eu acho que nós respondemos um pouco essa pergunta quando nós respondemos a primeira, não é? Ele dá o tom. Ele dá o tom, exatamente, ele dá o tom. Alguém tem alguma, enfim, opinião diferente disso, dessa questão dele dar o tom? Outra questão que eu acho que é importante, né, nesse caso, é a questão cultural, gente. A gente sabe quando a gente está lidando com pessoas que a gente tem questões multiculturais. A gente viu duas culturas diferentes, conduzidas de formas diferentes, né? E no caso, tanto o mediador quanto o maestro, dependendo da cultura, seja a cultura do país, seja a cultura, as crenças que ele tem diante da música, da orquestra, ele vai conduzir de um jeito diferente. Então, não só ele dá o tom, mas como, quer dizer, ele dá o tom, mas ele dá o tom a partir das crenças e culturas que ele tem, da experiência vivida que ele tem. E é importante que ele saiba que nem todos que estão ali vão ter a mesma cultura que ele, vão ter o mesmo modo de pensar e estar no mundo que ele. Com isso, ele precisa ser muito cuidadoso, respeitar muito essas diferenças de crenças e posturas entre as partes. Alguém gostaria de contribuir? Saber ouvir, né, Cris? Saber ouvir e conduzir, sempre respeitando o outro, a sua postura, e chegar a um acordo que as duas partes sejam contempladas, né? Porque quando a gente fala dar o tom, eu concordo, é dar o tom. Mas é dar o tom sem eliminar o tom das partes, entende? É delicado isso, porque não é só uma questão de você dizer, então eu dou o tom, eu estou conduzindo o processo de mediação. Eu dou o tom a partir da minha cultura, a partir da minha postura. Mas eu tenho que também possibilitar que as partes deem o seu tom e ponham a sua cultura também no processo. É difícil isso, gente, não é tão simples quanto parece. Né? Mas se a gente não faz isso, a gente acaba não oportunizando as partes a realmente atenderem suas necessidades. Alguém mais gostaria de comentar algo sobre a questão do mediador e do maestro? Então, vamos para a terceira questão.
Após assistir aos filmes, o que você descreveria como neutralidade do mediador? Eu já falei isso um tanto, mas eu gostaria de ouvir vocês, porque eu acho que vocês que já, né, lidam com essas questões, seja porque tem informação, seja porque naturalmente no dia a dia tem que lidar, como que a gente cuida dessa neutralidade? Como que a gente aproveita os dois filmes para cuidar da nossa neutralidade, gente? Vamos pensar nisso, é bem importante essa questão. Quem poderia colaborar? Eu acho que a neutralidade é o ponto mais difícil, sabe? É o mais difícil. Porque conduzir, né? Porque nós temos os nossos pensamentos, nossos princípios, nossa formação. O que um vê que é um absurdo, o outro vê que não é tanto assim. Então, ouvir a todos com respeito, respeitar todas as opiniões, mas chegar a um denominador comum, essa é a grande pegada, né? Que às vezes você pensa, prepara, organiza e a reunião toma um outro rumo, não é? Que a gente tem que estar muito atento para que não piore, ao invés de arrumar a situação, fique pior do que, né, do que já estava. Então, eu acho, sempre os alunos, eles acabam chegando primeiro à conclusão de que fizeram bobagem, sabe, do que os próprios pais e as outras pessoas envolvidas. Eles passam um tempo, eles vêm porque eles agem no calor do momento, né? Com todos os hormônios, e depois eles percebem, né? Então, eu acho que a gente ter isso em mente, saber que vai chegar, que não é a cabeça deles que a gente quer, e sim uma solução bem bacana para todo mundo, para que eles continuem convivendo e cresçam com o que aconteceu, eu acho que é o grande segredo e a grande pegada. Sim, com certeza, Elisete. Alguém quer colocar mais um ponto? Alguma coisa, acrescentar? Ou no chat ou abrindo o microfone, tanto faz. Enquanto alguém se prontifica, eu vou comentar uma coisa que eu notei. É super natural o que a gente viu no chat. Eu gostei mais do primeiro, eu gostei mais do segundo. A gente naturalmente se identifica mais com uma música do que com outra, tá? E dentro de um processo de mediação, às vezes a gente também se identifica mais com o discurso de um ou com o discurso do outro. E aí, a gente sim vai gostar mais de um ou de outro, vai se identificar mais com o outro, mas a gente precisa cuidar para que ambos tenham vez e voz, e que eles não percebam, de alguma maneira, se eu gostei mais de um do que de outro. Então, é muito mais pronto e natural a gente fazer uma conexão de gosto, não gosto, isso faz sentido, isso não faz, isso eu entendo, isso eu não entendo. A gente tem muito esse movimento natural, mas no lugar de mediador, é muito importante que a gente, embora sinta isso, vai sentir de que a gente não deixe isto conduzir o processo. Mas saiba que isto vai acontecer e que ainda assim você vai ter que dar equivalência de voz às partes, ou entender a uma tanto quanto a outra, ou se envolver também com um discurso e não só com o outro, se envolver no sentido de entender atentamente, tá? Não é envolvimento emocional. Mas, enfim, é muito natural que a gente tenha essa identificação também enquanto mediador, mas a gente precisa cuidar disso, porque senão isso vai conduzir o processo de uma forma, né, a privilegiar um e não o outro, não sendo, então, neutro. Okay? Vocês já tinham pensado sobre isso? Sobre essa questão? Eu acho, sabe, Cris, que a gente vai fazendo, resolvendo, chamando, e a gente não para pensar nessas questões. O bacana da formação é isso, que aí dá uns toques para nós que passou batido, né? Então, às vezes a gente não percebe isso,
Essa é a verdade. Porque a escola, assim, a escola é um movimento muito grande, né? É vida acontecendo em todos os cantos. Enquanto você está mediando um aqui, já tem outro lá acontecendo, né? É totalmente dinâmico. Totalmente dinâmico. Muito. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado porque eu sempre digo na escola que papel você põe na gaveta e deixa para outro dia. Gente, não, né? Precisa ser resolvido. Então, eu acho que assim, e precisa ser resolvido, e às vezes estão acontecendo outras coisas. Então, ter essa calma, essa tranquilidade de resolver um de cada vez é também sabe? É só com o tempo que a gente consegue, né? Exatamente. É com o tempo e com a autopercepção. A gente tem que estar muito atento a si, né? Sim. Porque a gente vai aprendendo como fazer, né? Como todos, e ao mesmo tempo a gente vai prestando atenção em como a gente está fazendo. Aqui tem algumas contribuições no chat que eu vou ler também. Aqui, alguns falaram da importância do papel do mediador, que é fundamental. Aí, se eximir de ações isoladas emotivas, se colocar como alguém que pode dar importância para todos os lados, e assim a apaziguação do fato. É exatamente isso que eu acabei de colocar. O fato da gente se identificar mais com um e com o outro não significa que a gente não tem que dar importância a todos os lados. É exatamente esse o ponto. Dependendo da situação, o mediador precisará ser mais formal ou mais despojado. Concordo totalmente. Conforme o tipo de conflito, conforme as pessoas envolvidas, conforme o momento, a gente precisa ter, eu falo, a caixa de ferramentas, precisa ter várias ferramentas. Não adianta querer bater martelo no parafuso e nem usar pau de fenda no prego. A gente tem que saber qual é a postura mais adequada àquele momento, embora a gente tenha a nossa própria postura, né? A questão da escuta como sendo muito importante. A imparcialidade é difícil porque cada um tem as suas vivências. É exatamente isso que eu estou colocando. Ser imparcial não é não sentir nada. Ser imparcial é sentir, reconhecer o sentimento e cuidar para que isso não influencie. Eu me lembrei agora de uma situação, eu uma vez indiquei uma mediação, era uma situação entre o posto de saúde e uma senhora idosa, um problema entre o posto de saúde e uma senhora idosa. E a mediadora, e a família da senhora idosa, senhora e a família, e a mediadora que foi conduzir o caso, ela tinha a mãe dela em casa acamada. Então, ela ficou tão comovida com a situação da senhora, que ela foi ficando tão nervosa ali com a situação, que daí ela estava em comediação, a comediadora conseguiu ajudá-la a lidar com essa emoção. Então, de fato, às vezes as vivências fazem com que a gente sinta algo. E é por isso que a comediação é tão interessante, porque a gente consegue, junto com o nosso par, né, lidar com as emoções que acontecem. Às vezes é mais difícil para mim, às vezes é mais difícil para você, e assim a gente vai se ajudando, né? E é uma grande delicadeza do processo, com certeza. A neutralidade é saber ver os dois lados da situação e tentar não tomar parte. Exatamente. O mediador não ele não tem que tomar parte, ele tem que participar, ele facilitar a conversa, e não beneficiar ou tomar partido de um ou outro. Acredito que a partir do momento que o mediador escuta cuidadosa e ativamente, ele vai entender a situação e se coloca como imparcial. Eu concordo que a escuta ativa é fundamental, eu diria que é a principal ferramenta do mediador, porque, de fato, quando ele dá voz a ambos e escuta com atenção imparcial, ele vai ser imparcial. Ele vai ser imparcial se ele for atento a si e também ao outro. Basicamente, é ficar nesse movimento de atenção ao outro e a si, ao outro e a si. Falando e escutar... Isso. Escutar com atenção também é um problema. Estou me esforçando muito para aprender. Sim, a gente mantém a atenção até certo ponto. Depois outras coisas começam a vir na cabeça e tudo mais. Quando o mediador está em campo, ele tem que estar 100% presente na sua escuta. Falando e agindo de modo que as partes entendam o mediador e, consequentemente, se entendam.
Isso é super legal, porque à medida que as partes vão se escutando, elas vão tendo condições de se colocar mais e mais no lugar do outro. Antes de escutar o ponto de vista do outro, antes de escutar o impacto da ação que eu tive para o outro, muitas vezes eu não consigo me colocar no lugar dele. E aí o processo não flui. Então, falar de si, entender o lugar do outro e proporcionar o entendimento do lugar do outro, traz muito, muito resultado ao processo de mediação. O mediador já está em uma situação de trazer solução. Para isso, deve haver um treino de imparcialidade para, no momento da sua intervenção, que ele não colabore para o favorecimento ou desfavorecimento, mas sim para a clareza e justiça. E, acima de tudo, promover uma cultura da paz. Realmente, gente, isso é um exercício, isso é um treino, mas que vale a pena. A gente pode se aprimorar nisso à medida que a gente vai realmente se colocando esse cuidado. Eu preciso ter cuidado, é o que eu estou sentindo, é o que eu estou pensando e como eu transformo. Geralmente, uma boa ação, uma boa estratégia é você transformar, às vezes, você está meio inconformado, está meio impactado, transforma isso numa pergunta, não numa pergunta de julgamento, mas numa pergunta de entendimento, para que você use a sua curiosidade, para que você entenda melhor o outro, e daí você consiga fazer uma conexão mais forte com o outro. A curiosidade, assim como a escuta, é uma ferramenta bem importante, bem essencial para o mediador. Transformar alguns desconfortos ou incômodos em perguntas é uma ótima estratégia. Tá. Para mediação, a observação, escuta e diálogo, a peça-chave fundamental, sem dúvida, compreender as razões de cada parte, trazer à tona razões positivas de cada parte, é exatamente isso, dar vez e voz a todos, né? Dar vez e voz a todos, de novo, se a gente está dando voz a algum porque a gente se identifica, usa a sua curiosidade para dar voz ao outro, para também se identificar com o outro. A gente chama o outro a contribuir e a gente se abre para ouvi-lo. É muito, muito bom. Muito importante. Então, vamos para a nossa finalização. Como benefício da mediação, eu acho que a gente, sem dúvida, restaura a comunicação entre as partes, é possível restaurar. A gente tem o restabelecimento das relações, lembra que eu falei de reconectar, quando eu mostrei a pirâmide, lá no início eu falei do reconectar das relações. A gente tem uma responsabilização mútua pelas decisões, a gente já conversou sobre responsabilização coletiva, a partir do momento que as pessoas participam da construção do acordo, elas são muito mais responsáveis pelo seu cumprimento, com isso a gente tem uma responsabilização maior. A gente aprende a resolver problemas futuros, sim, porque a gente vai criando essas habilidades que a gente mencionou, e transformação da relação competitiva em relação colaborativa. Eu diria até transformação da relação adversarial para a relação colaborativa. E os benefícios da mediação na escola, você tem uma escola onde tem um respeito mútuo e o diálogo, onde você constrói a oportunidade dos cidadãos se tornarem mais responsáveis, onde você pode aprender mais e melhor, onde a gente tem os sujeitos de deveres e direitos, cada um com a sua responsabilidade, onde a gente evita exclusões, a gente inclui, a gente traz as pessoas a decidir e não exclui elas pelo que elas fizeram. O convívio com as diferenças é mais tranquilo, a gente sabe que a escola pode ficar mais integrante e integrada à rede de garantias ou à rede interna da escola, uma escola autônoma, capaz de, empoderada, né, capaz de dar respostas às próprias desafios e questões que elas têm. E duas coisas mais, a disseminação da cultura da paz, alguém também mencionou isso, e ter uma escola mais segura. Enfim, são muitos os benefícios. Para a gente finalizar, vou abrir o chat para que vocês coloquem algo que vocês incluíram na sua bagagem.
com o nosso encontro de hoje é o que a gente incluiu na nossa bagagem. Isso é individual, cada um vai levar uma coisa, né? Mas a gente pode agora compartilhar no chat, ou se quiser abrir o microfone também, claro, para compartilhar o que eu estou levando na bagagem. Enquanto isso, eu vou ler aqui 2 comentários. Penso que a melhor forma de mediação não é estar na posição de quem traz a solução, mas quem vai co-construir junto com as partes a solução possível para as partes. A gente é co-construtor à medida que a gente promove o diálogo entre as partes. A gente facilita esse diálogo, a gente está, sim, colaborando e co-construindo. Essa escuta deve ser atenta e sem cortes, ou recortes ou partes. Desenrolar uma situação com o princípio do restabelecimento da ordem e da manutenção de normas para um bom convívio de todos. Diálogo e respeito traz proximidade e fluidez de todo o conjunto. É exatamente isso que a gente está falando, né? Poder trabalhar em conjunto, somar esforços, união de forças para a resolução das questões, sempre, né, considerando a todos e a tudo que se precisa em termos de necessidades a serem atendidas. Então, o que a gente está levando, alguns falaram fazer perguntas, isso inclui na bagagem, escutar e ser imparcial, escutativa, imparcialidade, respeito, são muitos os desafios no dia a dia escolar, eu tenho muita clareza disso, a sensibilidade do mediador, enfim, a gente pode realmente, né, ficar bastante atento a essa sensibilidade. Bom, eu quero, enquanto as pessoas vão comentando, eu quero agradecer muito, voltar a palavra para a Jo, para ela fazer o fechamento, agradecer muito a participação de vocês, e é sempre muito gostoso conversar, interagir, poder, né, co-construir com vocês. É isso que a gente procura sempre fazer. Diga lá, Jo. Eu agradeço a presença de todos, né? Um bom descanso a todos. Obrigada, Cris, por mais uma palestra, né? A gente gostou muito. E parabéns novamente aos educadores pelo nosso dia, que é árduo, né? Não é um único dia, mas a gente está nessa profissão por amor, por competência e por gostar daquilo que faz. Então, parabéns a todos e um bom final de semana para todos. Tchau, Beijo. tchau. Muito obrigada, gente. Boa tarde, obrigada. Obrigada, Lucilene. Obrigada. De nada. Boa tarde, obrigada. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Parabéns para todos nós. E vamos em frente na nossa caminhada, né, gente? Muito Mediando obrigada, sempre. Beijo. Beijão. Obrigada, Elisete, pela sua participação e colaboração, viu? Tchau, tchau, gente. É sempre uma alegria estar com vocês. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, gente. Vou finalizar.